É, Bom dia. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o protocolo messiânico, tá? O marketing do governo e a atuação do garoto propaganda presidencial. O que motivou o nosso comentário hoje é particularmente a posição do senhor Benjamin Zimmermann, que é ministro do TCU, Tribunal de Contas da União. Na verdade, esse senhor Benjamin Zimmermann, ele realizou uma auditoria dos recursos que foram disponibilizados para o enfrentamento da pandemia a partir de março. E aí ele investigou exatamente o que foi feito entre março e junho, ainda não entrou em julho, né? E chegou a duas conclusões básicas. Primeiro, uma flagrante falta de critérios. Não há critérios para a distribuição e para a disponibilização desses recursos, por um lado. Por outro lado, segundo o ministro do TCU, o que nós temos é fundamentalmente uma falta de transparência assim assustadora. E aí ele vai citar diretamente dois casos, Rio e Pará, onde nós vamos ter um número maior, é uma mortalidade muito mais acentuada, tá? E momentos de caos, embora estejam em declínio ainda bem, né? E aí ele questiona quais são os critérios, sabe? Por que o dinheiro não chegou nem no Rio nem em São Paulo? Será que tem alguma coisa a ver com elementos políticos? Com as tensões entre o senhor presidente da República e o senhor governador do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ou sobre um provável desalinhamento político com o governador do Pará. Enfim, isso são questões que ficam a serem respondidas a posteriori. Tá? Bom, na verdade, a conclusão do ministro do TCU é a seguinte, que o governo federal ele tem 15 dias para explicar, né? Por que ele utilizou somente 11,5 bilhões dos 38,9 bilhões que foram disponibilizados para o enfrentamento da pandemia. Isso em 125 dias. É preciso que se diga. Tá? Bom, nesse sentido, é preciso observar que há uma promessa nunca cumprida de ampliação dos testes. Porque se ampliar os testes, você vai ter necessariamente um número maior de contaminados divulgados diariamente, mas, por outro lado, você terá também melhores condições de enfrentamento da pandemia. No caso de você isolar as pessoas que convivem com aquilo que foi diagnosticado com a Covid, enfim. Mas não, o governo aposta em outro tipo de abordagem, a gente vê isso logo a seguir. Tá? Os EPIs. Vimos várias vezes a farta documentação sobre a falta de EPIs em vários lugares desse país, particularmente no Rio, Pará e no Amazonas. Tá? E aqui em Goiás também, porque a gente conhece pessoas que trabalham na saúde, então há essa falta de EPIs sim. E de equipamentos, né? Porque, na verdade, nós sabemos que muitas pessoas morreram sem sequer serem atendidas. Isso também foi fartamente divulgado pela mídia de uma forma geral. É facilmente comprovado o que eu estou a falar. Bom, qual que é a nossa crítica ao Eduardo Pazuello, o atual ministro interino da Saúde? Ele é um militar, e como militar ele é um ótimo oficial. Tá? Não há nenhum elemento que desaprove a pessoa do Eduardo Pazuello, tá certo? Mas ele não tem conhecimento técnico para trabalhar no Ministério da Saúde num contexto de enfrentamento de uma pandemia. Não é um contexto relativamente normatizado. Tá? O problema é que nós temos um enfrentamento sistemático da pandemia no país. E ele não tem especialização para isso. Tá? E o pior, a crítica mais severa é de que a preocupação dos militares é com a hierarquia. Atender às ordens da pessoa que ocupa um posto hierarquicamente superior. No caso, o que se percebe é que os militares eles primam pelo atendimento dos interesses negacionistas do governo federal, porque ele nega a pandemia. Ele continua insistindo que é uma gripezinha. Aliás, mesmo contaminado com a Covid-19, o senhor
Messias, presidente da República, ele continua na sua cruzada messiânica para o uso da cloroquina. O uso indiscriminado da cloroquina. É interessante, porque milhões de brasileiros seguem e acompanham o comportamento do presidente. Tá? Porque, segundo esses milhões de brasileiros, o presidente está correto, a sua postura é a mais adequada, e isso gera um problema muito grande para a gestão da saúde. Tá? Porque o que nós percebemos é que esse vírus ele está circulando cada vez mais velozmente no meio de nós. Tá? E aqui, particularmente no caso de Goiás, né? O que nós percebemos é a vitória do garoto propaganda da Covid, o senhor Messias Bolsonaro. Na medida em que ele pregava a flexibilização, sabe, um distanciamento vertical, o que nós observamos é que ele atuou o tempo todo, desde o início, como garoto propaganda, não só da cloroquina, mas também da flexibilização. Ele deve estar muito feliz agora, porque, na verdade, a gente pode já decretar a vitória do senhor presidente da República no que se refere a esse aspecto. Tá? Isso é algo visível. Para se ter uma ideia, ontem no Brasil nós tivemos um recorde. Quase 69 mil novos contaminados pelo coronavírus. E a flexibilização em curso, vamos voltar às aulas presenciais, enfim, segue-se por aí. Tá? Vitória do senhor Messias, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui. Dá o que pensar, sabe? O presidente Messias defende a contaminação massiva, porque é isso que ele disse lá no início, e isso está nas próprias palavras dele, dos brasileiros pela Covid e pelo coronavírus. Desde o início da pandemia, ele faz isso. Ele veio a público dezenas de vezes para fazer esse tipo de afirmação. Então, ele é um garoto propaganda da contaminação pelo Covid. E também um garoto propaganda do uso indiscriminado da cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, anita, enfim. Nosso presidente é um autodidata, sabe? Ele é um especialista em medicina e farmacologia sem nunca ter pisado em uma faculdade de medicina ou de farmácia. Ele é um químico também, tá? Ele é um dos mais renomados, o mais renomado do Brasil, porque ele atribui a si mesmo o poder, o conhecimento, a autoridade para indicar o uso de cloroquina, o uso de ivermectina, o uso de hidroxicloroquina, o uso de anita. Isso contra todas as pesquisas que foram realizadas ultimamente e que sinalizam que não há nenhuma eficácia no uso desse tipo de medicamento, que, aliás, alguns desses são vermífugos, né? Se vai acontecer alguma coisa que as pessoas vão se livrar de vermes, se é que os tem, tá? Bom, o que nós temos, então? Que esse presidente, ele é onisciente e onipotente. Isso é uma postura megalomaníaca, não tem como fugir disso, tá? Ele está tentando ser considerado como um ser iluminado, quase como Deus, porque ao enfrentar, ao liderar essa cruzada insana, que já custou mais de 82 mil mortes de brasileiros nesse país, ele amplia o escopo da contaminação, ele amplia o escopo da necessidade de internação de pessoas que vão ter a forma mais grave da Covid-19. Esse não atendimento aos pedidos, às necessidades da Covid, do tratamento da Covid-19, conforme foi explicitado pelo ministro Benjamin Zimmermann, do TCU, mostra que não há preocupação em comprar EPIs, equipamento de proteção, sabe? Não há preocupação com a aquisição de equipamentos para o tratamento da Covid, sabe, 19. E assim, será que alguém é capaz de negar que muitas pessoas morreram sem ter acesso ao tratamento?
está disponibilizado 38,9 bilhões de reais para serem aplicados no enfrentamento da Covid-19. Foram gastos, até ontem, 11,5 bilhões. O militar, especialista em logística, parece que está fazendo economia à custa da vida, melhor dizendo, da morte de um número enorme de brasileiros. Nós vamos chegar a uma centena de mortos muito rapidamente, infelizmente. Nós vamos chegar a 2, 3 milhões de contaminados, isso oficialmente, porque extraoficialmente, por conta da subnotificação, nós já passamos de 10 milhões. Isso, muitas pesquisas e estudos sinalizam para isso. Querem ver um dos aspectos do investimento? Olha só, por que esse governo não investiu, por exemplo, em pesquisas? Até a pesquisa que foi desenvolvida pela Universidade Federal de Pelotas, ela foi cancelada. Não vai mais continuar porque o governo não vai mais investir. Tá? Bom, quanto ao auxílio emergencial, que nós já falamos algumas vezes, né? O que você tem é uma situação muito localizada. Depois de 4 meses, o governo começa a investigar a liberação inadequada de parcelas para as pessoas que não deveriam receber. Bom, a saúde não é prioridade, o meio ambiente não é prioridade, a educação não é prioridade para esse governo, isso está claro, tá? O que nós cobramos aqui é uma questão muito simples. Uma posição do Congresso, uma posição mais firme do Supremo. Apenas o TCU está reagindo. As coisas precisariam ser um pouco diferentes. Esse marketing do governo para a contaminação da maioria dos brasileiros, que se tenha uma imunidade coletiva ou de rebanho, como queiram, e a atuação do presidente da República, o senhor Messias, como garoto propaganda, tanto da contaminação pelo coronavírus, quanto do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, são atitudes criminosas, esse marketing é criminoso. É preciso que o Supremo e que o Congresso se manifestem.